Rudeus acorda radiante, exalando coragem. Ele já dá bom dia pro Zanobá, pra Juliette. As duas dão bom dia pra ele também e ele dá um olhar pra elas que elas não estão acostumadas. Elas acham que ele entrou no cio. Então Cliff pergunta pro Rudeus o que aconteceu com ele. Então ele fala que tem um anúncio pra fazer. Que embora ele não pode revelar os detalhes, ele foi curado de uma doença. Aí todo mundo dá parabéns e tal, mas acho que porque eles não sabem que doença era essa, né? A doença que atormentava ele desde a fatídica despedida com a Ares. E ele fala que é grato a Shiruf porque ela abriu mão de algo precioso pra ajudar a curar a doença dele, se é que vocês me entendem. E ele finalmente se sente humano de novo. E a Lynn e a Porcena até falam que ele é uma ameaça à castidade de todas as meninas da escola. E elas podem engravidar só de chegar perto. Então corta pra sala da Nana Roxa e ele tá perguntando o que ela gostaria que essa pessoa fizesse se ela namorasse alguém. Aí como sempre ela fica brava e fala pra ele parar de falar besteira. Mas ela fala que já gostou de uma pessoa, porém eles brigaram e ela nunca mais a viu. E aí o Rudeus se lembra que ela foi invocada no meio de uma briga. E por fim a Nana Roxa fala que se ela gostar de alguém, passar um tempo junto já é o suficiente. O Rudeus fala que agora que tá curado ele pode voltar a trabalhar pra se reunir com a família dele, mas tem algo que ele precisa fazer primeiro. Porque já que a Shiruf ajudou ele uma vez, agora é a vez dele de fazer o que ela quer. Aí ele começa a se perguntar, como faço pra me casar? E vai perguntar pro Cliff e pro Zanobá. Então o Cliff fala que você tem que começar com uma casa. Porque uma coisa seria se você se casasse com uma moça bem de vida com casa própria. Mas é que se nenhum de vocês tiver uma casa, o homem tem que mostrar seu valor comprando uma. E o Rudeus pensa que acho que é assim que as coisas funcionam nesse mundo. Então ele resolve perguntar se o Rudeus vai se casar e ele fala que sim, com a pessoa que curou ele da doença. Então enquanto ele tá vendo casas pra comprar, ele fica pensando em qual tamanho de casa ele tem que comprar. E ele pensa que precisa de uma casa boa à altura, porque a Princesa Ariel e a Shiruf são amigas e ela pode visitar ela um dia. Ele até pensa em ir falar com a Shiruf sobre a casa, mas ele quer mostrar pra ela que ela pode contar com ele. Então ele acha uma casa bem grande. Bem grande mesmo. E vai visitar ela com o Zanobá e o Cliff. Aí o Cliff até se pergunta se a casa era cara, mas o Rudeus fala que ela tinha uma reputação que fez com que o preço caísse. Ela é amaldiçoada. Aparentemente as pessoas em volta ouviram sons à noite e na manhã seguinte os moradores estavam mortos. E a guilda de aventureiros e dos magos recusaram o trabalho de exorcismo depois que teve vítimas. E então eles entram na casa amaldiçoada. E o Zanobá já começa quebrando a porta da frente. Então o Rudeus tá bem sério quanto a isso, bolou até um plano e o Cliff fica impressionado. E o Rudeus fala, bom, eu sou um aventureiro rank A, né? E fala pro Cliff que se ele encontrar um inimigo é pra atacar com magia divina de nível básico. Então eles exploram a casa e tudo, mas não encontram absolutamente nada. E o Rudeus pensa que o que mata as pessoas deve aparecer à noite, então eles vão passar a noite ali. O Rudeus até que tá tranquilo porque essa casa tá dentro da cidade, então não deve ser muito forte, mas ele não vai abaixar a guarda. Então do nada ele resolve falar pros dois que vai se casar com a Shiruf. O Zanobá fica todo animado, fala que eles vão dar uma grande festa nessa casa, e o Cliff fala que é melhor ele convidar ele e a Lizzie. E então chega a noite. E tem algo fazendo barulho na casa. O Cliff, como era o único acordado, percebe o barulho e já vai acordar o Rudeus. E logo em seguida acorda o Zanobá também. E então eles saem pra investigar o barulho pela casa. Eles vasculham bastante a casa e não encontram nada, então decidem voltar pro quarto onde deixaram as mochilas deles e se prepararem para um ataque. O Rudeus ouviu o barulho, mas acha que o inimigo tá esperando eles se acomodarem para ir atacá-los. E então ele olha pra cima e vê duas mãos no teto. Ele fica olhando porque não tá entendendo muito bem e essas mãos se retraem. E do nada aparece a cabeça de um boneco. E o boneco vai pra cima com tudo atacar o Rudeus que caiu no chão assustado. O Rudeus tenta atacar o boneco, mas nada faz efeito nele. Então quando o boneco ia chegar pra cima do Rudeus, o Zanobá aparece e bloqueia o ataque. E fala que uma criança abençoada, uma coisinha como essa, não vai deixar um arranhão nele. O Cliff aparece mais assustado ainda, mas tenta exorcizar o boneco. Porém, isso não faz efeito. Então o Rudeus fala que é a vez dele e fala pro Zanobá sair da frente que ele vai atacar com tudo. Porém, o Zanobá percebeu algo e fala pro Rudeus deixar com ele. Então o boneco que estava atacando enfurecidamente o Zanobá simplesmente para. Então eles se juntam e o Rudeus dá uma mini bronca no Zanobá falando que ele não é um rei demônio imortal. Mas o Zanobá nem liga porque ele fala porque ele tá fascinado com aquilo. Ele percebe que aquilo é uma boneca. O Rudeus sabe que o Zanobá é fascinado por bonecos, mas fala que aquilo não é a hora. Então o Zanobá vira pra ele e fala, mestre, essa boneca tava se movendo. Então a cabeça do Rudeus começa a trabalhar, ele começa a pensar em bonecos que se movem, robôs, autômatos, empregadas mecânicas. Essa boneca é de madeira, mas se eles puderem animar uma figura de silicone deles, vai abrir uma nova perspectiva de sonhos pro Rudeus. Os dois estão muito animados, mas o Cliff vai dar uma bronca neles e o Zanobá fica bravo e pega ele pela cabeça. O Rudeus se acalma um pouco e fala que essa boneca provavelmente é o espírito maligno deles. E fala que ele pode não ser o único, então é pra eles saírem caçando o resto. E talvez eles encontrem esquemas pra fabricar elas também. Então eles acham um cômodo secreto na casa. E esse cômodo, pelo que parece, era onde ficava guardada a boneca. E o Rudeus imagina que provavelmente essa boneca estava de guarda da casa. E matou os antigos moradores porque devem ter achado que eles eram intrusos. Provavelmente a pessoa que pesquisou essas bonecas morreu em serviço fora. E como essa era a única boneca, caso encerrado.
Mas o Zanoba para e pede permissão para que ele que se encarregasse da pesquisa da boneca que se mexe. Porque ele quer se provar, porque ele acha que ele sempre atrapalha o Rudeus, ele sempre acha que faz o trabalho se arrastar. E ele fala que ele pode lidar com um pouco de agressividade caso a boneca enlouqueça de novo. E o Rudeus deixa, só fala pra manter essa pesquisa em segredo. Assim, em outro dia, ele tá levando a Shiruf pra um lugar. E a Shiruf já tá muito animada e o Rudeus acha que ela já sabe o que é. Então eles chegam e ele mostra pra ela a casa novinha em folha. E ele tentou fazer o telhado com a cor do cabelo antigo dela, porque por mais que ela não goste, ele sempre gostou do cabelo dela. Então eles vasculham a casa, ele mostra a casa toda pra ela, mas ainda não estava pronto, então ele foi pro único cômodo do segundo andar que ele tinha consertado até agora. E elas perguntam por que eles precisam de uma cama tão grande, e o Rudeus fala que é pra ele devorar ela com gosto. Eles começam a conversar sobre casamento, o Rudeus fala que não sabe muita coisa e a Shiruf fala que ela pode dar luz a quantos filhos ele quiser. Então ele pergunta sobre o trabalho dela com a princesa Ariel. Ela fala que ainda tem mais 2 anos nesse país e não vai voltar pra Ashura logo depois de se formar. Mas o Rudeus não liga pra nada, ele fala que a Shiruf é dele e fala pra ela se casar com ele. Ela fala que sim e só pede pra ele não sumir do nada. Ele fala pra ela não se preocupar e terminam com um beijo. Nesse mundo, quando você compra uma casa e se casa, parece que é padrão convidar todo mundo que você tem intimidade pra fazer uma refeição. Então o Rudeus e o Shiruf estão decidindo quem eles vão chamar. O Rudeus vai chamar a Elinalise, o Zanoba, a Julie, o Cliff, a Linea, a Purcena, o Rei Bad, o Diretor Gênios e o Soldate. Enquanto a Shiruf vai chamar a Ariel, o Luke e os 2 servos dela. O Rudeus queria chamar o Paul e tal, mas eles estão longe demais, então só enviou uma carta falando que se casou. E a Shiruf fala que o Rudeus esqueceu da Nana Roche. Ele acha que ela não iria, mas resolve chamar mesmo assim. E a Shiruf fala que pessoalmente ela queria que a Elinalise viesse. Ela quer perguntar algumas coisas pra ela. E o Rudeus estranha porque nunca viu elas conversando. Então os dois vão pra cidade comprar os preparativos. Mas a Shiruf fala que antes de comprar comida é melhor eles comprarem umas roupas pro Rudeus. Ele fala que gosta daquelas roupas, mas elas realmente estão bem gastas. Aí eles chegam na loja e a Shiruf pede uma roupa de mago. O vendedor pergunta qual elemento o Rudeus tem afinidade, né? Aí ele fala água e terra. O cara apresenta uns modelos um pouco diferentes, então a Shiruf resolve escolher ela mesma. E escolhe um hobby feito de rato sortudo do continente demoníaco, resistente a veneno e ácido. Todo mundo gosta, então o Rudeus vê o preço e vê que os materiais do continente demoníaco são realmente caros. O vendedor resolve perguntar o nome do Rudeus e ele fala que é Rudeus Gureirato. Então o vendedor fica surpreso e fala que pode dar um desconto, porque o Luke sempre dá preferência pra loja dele. Aí eles ficam o dia inteiro fazendo compras e tal e voltam pra casa. E como gastaram muito dinheiro, o Rudeus começa a pensar se ele devia voltar a ser aventureiro, mas fica com medo de morrer pela Sylphie. E ela fala pra ele ficar tranquilo porque ela também ganha o salário da Ariel. E a Shiruf fala pra deixar a cozinha com ela, por mais que ela não saiba se o Rudy vai gostar das comidas dela. E ele fala que vai falar que é bom mesmo se for carvão. E começa a falar que ela é uma esposa tão perfeita que ele não sabe se tá à altura ou não. E a Shiruf retribui falando que ele é o marido ideal dela. Dá um beijinho na bochecha dele, então alguém fica animado, pega a Shiruf nos braços e sai correndo pro quarto. O nosso menino Rudy realmente se curou. Então alguns dias depois, chegou o dia da cerimônia. A Genius não conseguiu ir e o soldado falou que estava ocupado. O Rei Bad falou que iria, mas não apareceu até agora. De resto, todo mundo apareceu, até a Nana Roche. E o Rudy fala pra ela que até fez batata chips porque graças a ela ele consegue óleo de cozinha facilmente. E pra quem tava se perguntando, ele fala pra gente agora que ele já avisou pros convidados que a Shiruf é o Fitz. Só falta o Bad chegar, mas pra comida não esfriar eles já vão começar o banquete agora. Então tá lá o casal na frente de todo mundo, preparado pra fazer o discurso, e chega o Badgad. Dentre o povo dele, os nobres sempre chegam quando menos se espera. O Rudeus fica surpreso e o Badgad fala que ele tem que ser grato pelo esforço que ele fez pra chegar até a festa. Então volta o discurso, ele avisa que ele e a Shiruf vão se casar e tal, mas ele para o discurso no meio pensando que talvez tenha sido muito formal. E o Badgad quebra o gelo falando, chega de cerimônia, vocês se amam e querem que todos aqui saibam disso, certo? Então o Rudy simplifica e fala, tô começando uma vida com a Shiruf e ajudem a gente se a gente tiver problema. Um brinde para o futuro do jovem casal. Aí eles se divertem, todo mundo enche a barriga, conversam, a Linea e a Purcena estão brigando como sempre. E tá lá o casal conversando com a Ariel e a Shiruf até fala que essa casa tem banheira. Aí a Ariel fala que ela pode ficar até 1 ano de folga da guarda se quiser, mas a Shiruf fala que vai guardar esse momento pra quando tiver um filho. E chega a Juliette toda fofa falando obrigado por nos convidar, o Zanoba dando parabéns de novo. E ele pede desculpa por ter confundido a Shiruf com um homem. Ela fala que tudo bem se até o Rudeus confundiu. Aí chega a Linea e a Purcena falando que é falta de modo dos humanos se cumprimentarem no meio da refeição. E a Purcena fala que sempre soube que a Shiruf era mulher por causa do cheiro. E elas falam que é bom 2 pessoas fortes ficarem juntas, porque se nascer uma criança forte, a tribo fica segura. Aí chega a Nana Roche, ela dá os parabéns e a Shiruf para ela e pergunta o que significava quando ela falou que ela e o Rudy vieram do mesmo lugar. E a Nana Roche dá aquela esquivada falando que ela só achou isso porque eles falavam a mesma língua. Então chega a vez do Cliff, ele faz uma oração pra eles e abençoa o casamento. E a Elinalise fala que bom que o Rudeus se curou da doença, por mais que ela queria que ele tivesse falado pra ela primeiro. E o Rudy fala que ela provavelmente atacaria ele. Mas a Elinalise desconversa falando que ela não pretende virar nora do Paul. E quando ela vai dar parabéns pra Shiruf, ela começa a chorar. Ela cai no chão e pede desculpa porque não sabe o que aconteceu. Então a Shiruf simplesmente solta um, Elinalise, você seria a minha avó?
porque o pai da Shiruf contou que a avó dela era parceira de aventuras do pau. Aí a Lina Lise tenta desconversar falando que a avó dela não seria desse jeito que ela é. Só que a Lina Lise começa a chorar mais, não consegue falar, e o Urudus começa a pensar que o pingente que o Shiruf fez e o da Lina Lise são exatamente iguais. E fala pro Cliff levar ela pra algum quarto do segundo andar pra poder descansar. A Lina Lise fica preocupada com o jeito que o Urudus vai olhar pra Shiruf, mas ele até faz uma piadinha, que agora ela vai virar parente do pau de qualquer jeito. Tá todo mundo indo embora e a Nana Roche pergunta se ela pode usar a banheira de vez em quando. Então a Shiruf sobe pra conversar com a Lina Lise. Aí o Urud e o Cliff deixam elas sozinhas e quando descem vem que a Ariel também tá indo embora. Então ela pede pra ele ceder alguns minutos pra ela. E ela pede que por mais que soe inconveniente, será que ele poderia duelar com o Luke? Sem magia, só espada? Ela fala que é só pra diversão, mas o Urud não consegue entender pra que isso. Até pergunta se fez algo que ofendeu ela. Ele pode recusar se quiser, mas ela gostaria muito que ele aceitasse. Até o Luke pede por favor. Então o Urudus aceita o duelo e quando começa, o Urudus já vai pra cima dele, tira a espada dele e joga ele no chão. E já acabou a luta. A Ariel percebe que o Luke machucou a mão e pede pra serva dela curar. Então o Urudus pede pra eles explicarem melhor o motivo desse duelo. Aí a Ariel fala que não é nada demais e que eles gostam muito da Sylvie. E como eles passaram por riscos mortais juntos, eles têm os receios deles. E o Urud percebe que eles só quiseram testar ele pra ver se ele é digno de ficar com a Sylvie. A Ariel fala que um dia ela vai voltar pra Asura, e quando isso acontecer, ou ela vai virar rainha ou ela vai morrer. Esse é o dever dela, mas a Sylvie não tem o dever de acompanhar ela. Ela só virou guarda dela por causa do teletransporte em massa. E chegou a hora da Ariel parar de depender da Sylvie para ela poder seguir o próprio caminho. E também, quando eles tiverem uma criança, o desejo da Sylvie de acompanhar eles vai sumir naturalmente. E a Ariel fala que se mesmo assim a Sylvie quiser acompanhar eles, é pro Urudus impedir. Dito isso, se o Urudus não cuidar bem dela, eles vão pegar de volta. E vão embora. Eles voltam pra casa e a Sylvie e a Lina Lise já estão de boa. Elas realmente são avó e neta. Com a maldição da Lina Lise, ela sempre teve problemas, então sempre que tinha filhos, ela não revelava seu nome. E cortava todos os laços assim que eles ficavam velhos o suficiente pra se virar sozinho. Mas ela soube só de olhar que a Sylvie era neta ou bisneta. Ela não planejava contar, mas no fim ela transbordou de emoção quando viu a Sylvie feliz. Então o Cliff puxa o Urudus e fala que a Lina Lise é diferente da pessoa que ele achou que ela era. E o Urudus pensa que ele finalmente se sentiu iludido depois de descobrir que a namorada tem filhos e netos. Mas o Cliff continua falando, ela é ainda mais atenciosa e delicada do que eu imaginava. Ele promete curar essa maldição, mas pra isso precisa da ajuda do Urud. Porque ele tem o dever de fazer a mulher que ama ele feliz. Porque ele a ama também. E os dois vão embora. E a Sylvie fala que tá pensando em começar a deixar o cabelo crescer. Ela precisa se esforçar pra que o Urudus ame ela pra sempre. E ele fica até com vontade de chorar com essa fala dela. O Urudus tá caminhando de manhãzinha, então encontra o carteiro que entrega uma carta pra ele. É uma carta do pau. Nela ele parabeniza o Urudus por ter entrado na universidade, fala pra dar um oi pra ele na Lise e tal. E agora eles estão em Eastport, indo pro continente Begarit, o lugar mais difícil de sobreviver depois do continente demoníaco. Ou seja, perigoso pra crianças, então eles decidiram mandar a Aisha e a Norne pro Urudus. Mas claro que ele não podia deixar as crianças viajarem sozinhas, então foi nessa hora que ele encontra uma boa pessoa e que o Urudus conhece bem também. Aí ele começa a falar um pouco das meninas e que a Aisha é inteligente como o Urudus, então vai ser fácil. Já a Aisha é um pouquinho complicada porque ela não gosta do Urudus e sempre briga com a Aisha. Então o Urudus volta pra casa motivado porque ele precisa corresponder a essa confiança que o pau deu pra ele, afinal ele é o mais velho. E fica se perguntando quem será que aceitou cuidar delas. Aí a Sylvie tá lá fazendo a janta e o Urud vai lá explicar tudo sobre a carta que ele recebeu. E ela fala que vai ser ótimo ter tudo agitado com as duas irmãzinhas dele lá. Aí eles estão jantando juntos e o Urud, como sempre, falando que felicidade, poder comer junto com quem eu amo. Então pergunta pra ela se tem alguma coisa que ela quer que ele faça. E ela pede pra ele ensinar uma magia pra ela, aquela que ele usou no teste de admissão contra ela. E em troca ela ensina magia de cura pra ele. Então, depois da janta, por incrível que pareça, o Urud tá com problemas pra aprender magia. E a Sylvie fala, será que você não entende como o alvo da magia se sente? E ele começa a pensar que de fato ele não sabe a sensação da magia ser usada nele mesmo. Porque magia de ataque ele consegue sentir como se fosse fluir do sangue dele. E a Sylvie até fica feliz de saber que tem coisas que até o Urudus não consegue fazer. Aí é a vez dela tentar magia e do nada o Urudus fala, acha que nossos filhos vão ter aptidão mágica? Então ela começa a falar que como o sangue élfico dela é forte, talvez seja um pouco difícil engravidar. Então se ela não conseguir, o Urudus pode achar uma concubina se quiser. Mas ele fala que não vai fazer isso, ele não quer um filho, e sim o fruto do amor que ele sente por ela. Aí dia seguinte, na sala da Nana Roche, ela tá falando que se esse círculo der certo, ela pode seguir pra próxima fase. Ela passou o mês inteiro trabalhando nesse círculo mágico, é o ápice dos seus 2 anos de trabalho. E ela explica que esse círculo mágico vai invocar objetos de outro mundo, e que não vai acontecer nenhum outro teletransporte em massa. Em teoria, pelo menos. Aí o Urudus pede pra ouvir essa teoria e ela fala que as pesquisas até agora relataram que invocar algo grande e complexo requer muita mana. Ou seja, a lei da conservação de energia se aplica a esse mundo, só que com magia. Aí o Urudus não tá entendendo, tal qual a gente? E ela fala, basicamente, tudo de estranho que acontece é por causa da mana. Então chega de conversa, hora de começar. Só que o Urudus sente que tem algo estranho. E falha.
Aí, por incrível que pareça, a Nanahoshi não parece tão abatida assim e fala obrigada pela ajuda. Só que quando o Urudus tá saindo da sala, ele ouve um grito. A Nanahoshi tá enlouquecendo, quebrando tudo na sala, gritando que ela não consegue voltar, não consegue voltar. O Urudus tenta falar pra ela descansar um pouco, mas ela entra em estado de choque e depressivo. Aí então ele tá levando ela pra enfermaria e o Zanoba aparece, então ele pede ajuda pra ele. E já na enfermaria, o Urudus fala que vai levar a Nanahoshi pra casa dele pra cuidar dela por um tempo. Aí o Zanoba resolve ajudar levando ela pra casa dele e o Urudi do nada pega a Juliette no colo. Ela fica um pouco surpresa, então o Urudus pergunta se o Zanoba tá tratando ela bem. E fala, o mestre Min dá muita comida. E o Urudi dá uma corrigidazinha ensinando que o mestre Mi dá muita comida. E ele começa a se perguntar se a Nanahoshi tava comendo direito e tal, porque só de poder comer algo com outras pessoas ajuda a acalmar a ansiedade. E já na casa deles, a Shirufi fala que encontrou uma faca enquanto trocava as roupas da Nanahoshi. Ela fala que provavelmente é pra usar no trabalho e o Urudus fala que é melhor ficar com ele enquanto isso. Aí lá embaixo ele agradece o Zanoba por ter ajudado ele e ele pergunta se o Urudus tá bem, porque ele tá tão pálido quanto a Nanahoshi. E ele fala que só lembrou de umas coisas do passado, porque ele também já foi assim, sem forças e recluso. Aí dia seguinte o Urudus tá tentando animar a Nanahoshi, mas nada dá certo, nem batata chips. E ela começa a falar que círculos mágicos são como placas de circuito. Você junta diversos padrões de circuito e cria uma função. Mas não importa o que ela faça, tem um ponto que não se junta. É fisicamente impossível. Ela jamais vai voltar pra casa. Então o Urudus chama a Elinalise, o Cliff, o Zanoba e a Juliette pra discutir sobre aquilo. Ele mostra o círculo mágico que a Nanahoshi estava trabalhando e o Zanoba fala que nenhum deles é especialista em invocação. Mas o Urudus quer a ideia deles justamente por serem de áreas diferentes. E o Cliff começa a pensar e fala que essa vai ser difícil. Talvez se eles desenhassem do zero e tal, e o Zanoba fala, e que tal um desenho composto? Porque a boneca que ele tá estudando usa diversos círculos sobrepostos pra criar um efeito. Sim, aquela boneca. E o Cliff tá muito angustiado porque ele não consegue entender como funciona. Ele nunca viu círculos daquele jeito. O cara que fez essa boneca era um gênio. Então o Urudus pergunta se ele acha que se usar as técnicas dessa boneca pode consertar o círculo da Nanahoshi. E o Cliff fala que parece possível. Aí o Urudus leva a Nanahoshi pra lá e eles começam a mostrar as ideias que eles tiveram. De começo a Nanahoshi ainda tá devastada, mas eles colocam vários círculos mágicos um na frente do outro pra mostrar que talvez tenha camadas. E explode a cabecinha dela e a Nanahoshi volta. Ela não precisava se ater a 2 dimensões só. Mesmo um desenho no papel tem profundidade. Aí ela já volta pros trabalhos toda animada e o Cliff corrige ela no negocinho. E ela percebe que até que ele é inteligente. Então as ideias estão borbulhando, todo mundo trabalhando junto. Ela e o Cliff até brigam um pouco e todo mundo dorme lá. E no dia seguinte, o novo círculo mágico, com várias camadas, está terminado. O Urudus então injeta magia nele, e quando ativa, eles conseguiram invocar uma garrafinha plástica. Ninguém ali entende muito bem, mas o Urudus e a Nanahoshi sabem que deu certo. E a Nanahoshi está muito feliz que agora ela pode pular para a próxima fase já. Então ela pede desculpa por ter dado trabalho pro Urudus e ele fala que uma mão lava a outra, então ajuda ele quando ele tiver problemas. E aí a Elinalise fala para eles fazerem uma grande comemoração, e é claro, a Nanahoshi vai ter que pagar. Aí então todo mundo comemora, até o Bodyguard tá lá. E a Nanahoshi agradece a todos, e todo mundo aplaude ela. O Urudus não é muito fã de reuniões assim, mas quando a vida fica difícil e as pessoas ao seu redor te ajudam, a gente fica tão feliz que quer fazer uma festa pra compartilhar de qualquer jeito. Às vezes a gente tem que esquecer de tudo porque a vida tem muitos baixos afinal. Aí já depois da festa, o Urudi tá levando a Shirufi nas costas pra casa, e tem 2 menininhas gritando na porta dele? Então, 2 garotinhas brigando sem parar é a Norne e a Aisha. Aí Urudus aparece e a Aisha vai correndo abraçar ele. Então o homem que levou elas até lá se revela. Quanto tempo que eu não te vejo, Urudus? E é o Uruigerdo. Urudus começa agradecendo o Uruigerdo por ter escoltado as irmãs dele em segurança e ele fala que proteger crianças é o natural. E tal qual o Paul falou, Urudi não consegue pensar em nenhum homem mais confiável que o Uruigerdo. Aí Urudus pergunta por onde ele andou, né? E ele fala que passou cerca de 2 anos nas selvas do sul. E só depois foi pra Eastport, onde conheceu o pai dele. E aí ele e a Jinja se ofereceram pra proteger as meninas, mas ela já voltou pro príncipe dela. E o Uruigerdo fala que também conheceu a mestra dele, a Roxy. E ela ficou apavorada assim que viu o terceiro olho dele. Aí Urudus se lembra que foi ela quem ensinou ele a ter medo da raça do Uruigerdo. E ele tá impressionado como chegaram rápido ali. E o Uruigerdo fala que foi graças a Aisha. Ela tava tão animada pra chegar logo que eles se juntaram a caravanas como guardas. E ele fala que não se lembra de alguém que tenha feito ele trabalhar tanto. Então ele traz à tona o assunto Ares, ele pergunta o que aconteceu com ela. E Urudus só fala que as coisas ficaram complicadas e ela deixou ele. Ela diz que eles não combinaram. Então o Uruigerdo tenta dar uma acalmada, falando que com certeza ela não te odeia. Pode ser ao pé da letra? Pode, mas também pode ser um engano seu. Ele começa a pensar que passou por 3 anos infernais, e quem salvou ele foi a Shirufi, não a Ares. Aí ele pergunta pro Uruigerdo quanto tempo ele vai ficar e ele fala que já vai amanhã, ele não quer se intrometer muito. Aí Urudus fica bem triste, mas o Uruigerdo avisa que vai voltar. E também fala que a Ares nunca foi boa com palavras, ela deve ter seus motivos. Se ele encontrar ela, vai perguntar ao lado dela também. E fala que se Urudus encontrar ela, mantenha calma e converse sobre o assunto. É obrigação de todo mundo que assiste isso amar o Uruigerdo. Aí dia seguinte, Urudus acorda e ouve um barulho do lado de fora. O Uruigerdo e o Bodyguard estão se encarando, mas o Bad vira as costas e vai embora. Então Urudus pergunta o que aconteceu, porque querendo ou não, ambos viveram a guerra de Laplace. Pode ter muitos rancores antigos envolvidos.
Mas o Ruigerdo fala pra ele ficar tranquilo que eles não vão lutar nem nada. Ainda assim, ele não esperava encontrar ele ali. Então ele tá se preparando pra ir embora e o Rudeus fala pra ele tomar pelo menos um café da manhã. Aí todo mundo se junta pra tomar o café da manhã, bem fofo, e dessa vez o Ruigerdo realmente vai embora. O Rudeus agradece ele de novo por ter cuidado delas e a Aisha vai agradecer ele ela mesma. E o Ruigerdo fala pra ela não exigir muito do Rudeus. E a Norne também vai se despedir e até fala que quer ir com ele. Então ele fala que agora em diante é hora dela confiar no Rudeus, não nele. Só que ela fala como confiar nele, ele bateu no pai dela, ele tá com uma mulher diferente do que da última vez também. E o Ruigerdo fala que essas coisas acontecem e ele promete que o irmão dela não é infiel. E fala pra Sylphie que confia nela e no Rudeus pra cuidar dessas duas garotas. E ele finalmente parte. E agora é a hora da reunião familiar. O Rudeus começa a falar que tá feliz que elas chegaram bem e que espera que eles se deem bem também. E a Aisha fala que não tava esperando que ele se casasse com a Sylphie. Já a Norne não se lembra da Sylphie. E a Aisha também tem algo do pau pra ele. É um baú cheio de coisas e 2 cartas. Uma delas é a mesma que ele recebeu no episódio passado. E a outra tá falando pra mandar as 2 pra escola. E a Aisha fala que não quer, ela não tem nada pra aprender na escola. Ela quer cuidar do Rudeus. E ela ainda usa aquele presente que ele deu pra ela no passado. E ele fala pra ela pelo menos fazer a prova na Universidade de Magia e ele vai decidir conforme o resultado. Já a Norne tá com um pouco de medo de ser reprovada no exame. E o Rudeus fala que a universidade vai aceitar quem puder pagar. E obviamente a Norne fica brava de ouvir isso. Aí ele pede desculpas, fala que escolheu as palavras erradas e tal. E a Aisha começa a gritar com ela também porque é culpa dela por ser ruim nos estudos. E a Norne não aguenta mais e sai da sala. Então o Rudeus dá uma bronca na Aisha falando pra ela não falar pra Norne que ela é ruim nos estudos ou alguma coisa que faz ela se sentir mal. Pode não parecer isso pra Aisha, mas ela tá fazendo o melhor que pode. E ela fala que vai tomar cuidado a partir de agora. Já mais à noite ele põe a Sylphie a par das coisas, fala que a Aisha não quer ir pra escola, quer ficar só ajudando em casa. E ela fala que eles realmente têm deixado a casa um pouco de lado, então se a Aisha quiser ajudar, ela ficaria feliz. O Rudy ainda tá um pouco indeciso porque, querendo ou não, eles são adultos responsáveis agora. Será que não é o trabalho deles mandar elas pra escola? E a Sylphie fala que a Aisha pode ser muito mais habilidosa do que ele imagina. Ela com certeza vai se virar bem indo ou não pra escola. É melhor deixar ela fazer o que quiser e o que mais preocupa a Sylphie na verdade é a Norne. Ela parece bem ansiosa sem o pau ou o Ruigerdo. Eles precisam cuidar dela com bastante atenção. Ele agradece a Sylphie e fala que provavelmente vai pedir mais ajuda porque não entende muito de garotas. No outro dia, a Aisha gabaritou o teste da Universidade de Magia. Então o Rudeus autoriza ela a ficar ajudando só em casa. Já a Norne, ela não foi tão mal, mas um pouco abaixo da média ainda pra idade dela. Ele pergunta em qual departamento ela quer se matricular. Mas ela só fala que quer tentar morar nos dormitórios. Ele fica pensativo, mas a Aisha fala que não pode. O pau mandou elas morarem com o Rudeus. E o Rudeus começa a pensar que falar não é tão fácil, porque a Norne, querendo ou não, criou coragem pra isso. Talvez seja bom pra ela ficar nos dormitórios do que ficar com quem ela odeia, ele, e com quem ela fica brigando o tempo todo, que é a Aisha. E então ele autoriza. E a Aisha fica maluca, porque ela não teve uma boa pontuação. Porque ela se esforçou pra ter o que quer, já a Norne não fez nada. O Rudeus então fala que não tá só agradando ela. Ela pode fazer amigos no dormitório, talvez seja melhor pra ela. Mas a Aisha fala que ele tá dando tratamento especial pra Norne, só porque a mãe da Aisha é uma concubina. O Rudeus fica espantado com isso e pergunta quem falou isso pra ela. A própria mãe da Aisha e a avó da Norne. E pergunta se ele gosta menos dela, porque eles são apenas meio-irmãos. Aí ela começa a chorar e o Rudeus fala que não considera a Lilia uma concubina. Ele considera ela tão irmã quanto a Norne e tá tentando escolher o melhor pra cada um. E a Aisha fica mais calma. Já no dia seguinte, a Aisha já começou os trabalhos como empregada e tal, e a Norne já fez as malas. O Rudeus então começa a falar várias coisas pra ela. Os dormitórios têm suas próprias regras, então siga-as. Estude muito e trate bem seus amigos. Se você não puder se comprometer com isso, vai ter que morar aqui. E se tiver problemas na escola, é pra falar com ele ou com a Sylphie. Também escove dentes, tome banho, faça lição de casa e não pegue resfriados. E por último, é pra ela visitar essa casa, pelo menos uma vez a cada 10 dias, porque ele se preocupa. Um mês depois, o Rudeus tá bem preocupado porque parece que a Norne ainda não fez nenhum amigo. Aí a Lilia e a Porcena chegam nele falando que ele parece desanimado. Então elas têm um presente pra ele. Levou um mês inteiro pra ficar pronto. Mas ele não pode abrir até chegar em casa e também tem que abrir em segredo, ninguém pode ver. Ele fica bem desconfiado, mas agradece. E elas falam que trabalhar pra ele não é nada fácil. Aí ele tá no corredor apalpando a mala, pra saber se consegue descobrir o que é. Até percebe que é algo macio e tal. Aí o Luke chega bem sério nele, falando pra ele acompanhar ele até o escritório do conselho estudantil. E tá os três, até a Sylphie, olhando pro Rudeus com uma expressão diferente. Parece que as novas alunas do dormitório feminino estão passando por alguns problemas. A angústia parece afetar mais as meninas de seios pequenos e rostos bonitos. E o Rudeus se pergunta se a Norne está envolvida nisso. Hoje a Ariel questionou diretamente uma garota, e ela disse que a Lynn e a Porcena exigiram que ela tirasse a calcinha na hora. E acho que caiu a ficha pro Rudeus do que tem na mala. Eles investigaram mais e ficaram sabendo que elas comentavam algo como o chefe vai adorar isso. E supostamente, elas estão colocando as roupas íntimas em uma única bolsa. Todo mundo se encara por um segundo e o Rudeus pega a bolsa desesperado falando que recebeu da Lynn e da Porcena nessa manhã. Ele não olhou, mas se esse for o caso, talvez seja o que procuram. E ele jamais mandaria elas fazerem uma coisa dessas e afirma não ter relação com o caso. E fala que acabou de se casar com a Sylphie, como é que ele poderia estar tão desesperado assim?
A Ariel acredita nele e a Shiv fica aliviada, porque ela achou que não estava conseguindo satisfazer ele o suficiente. E a Ariel fica feliz que a vida conjugal dele está bem boa. Então o Rudeus fala que vai dar uma bronca nas duas e dá a mala pra Ariel. E realmente tinha roupas íntimas lá dentro. Aí todos saem do escritório, estão nos corredores e encontram a Norne. A Ariel se apresenta pra ela e tal, descobre que é a irmã do Rudeus, e parece que ela não sabe onde fica a sala de prática 3, então o Luke vai mostrar pra ela. Já mais tarde, é a hora da bronca na Aline e na Porcena. Aí uma começa a brigar com a outra, uma começa a botar a culpa na outra, e elas reparam que uma primeiranista fica encarando eles. E é a Norne. As duas continuam falando que ela é folgada e vai mostrar pra ela quem é a superiora. E Rudeus fala, só pra saberem, aquela é minha irmã. E que garota encantadora, né? O importante é ter saúde. E ele fala pra elas não tentarem nada com a Norne pelas costas dele. Mas ele ainda continua preocupado com ela. Só porque são parentes não significa que vão se dar bem. Mas talvez aos poucos. Só que já passou um mês, né? E em outro dia, a Norne não tá na sala. Ela ainda tá na cama dela, enrolada no cobertor. O Rudeus tá furioso andando pelos corredores da escola. Nem a Aline e a Porcena têm coragem de falar com ele. Ele descobriu que a Norne ficou reclusa. E pra ele, isso tem um significado muito pesado. Ele se lembra do que ele mesmo passou. E se a Norne tá passando pelo mesmo inferno, ele quer salvá-la. Mesmo que ela não goste dele, mesmo que ela não goste da arte, que não goste dessa situação também. Ela ainda é a irmã dele. Então ele aparece na sala da classe dela. O irmão mais velho precisa proteger seus irmãos mais novos. Ele não pode abandoná-los. A professora fala pro Rudeus que eles estão no meio de uma aula e tal, mas o Rudeus fala que não vai tomar muito tempo. E praticamente invade a sala. Então pra todo mundo ele fala, imagino que vocês saibam, mas uma estudante dessa sala parou de frequentar as aulas. Ele ainda não ouviu dela a situação, mas há poucos motivos pra parar de se frequentar as aulas. E ele acredita que tem alguém ali que causou tudo isso. E se possível, se apresente. Ele não vai brigar com a pessoa. Mas o Rudeus pensa que assim que se apresentar, ele vai estraçalhar essa pessoa. Ele não liga se foi a pessoa que fez bullying ou o quê. Todos que fingiram não ver são tão culpados quanto. Então a menina levanta a mão e fala que estava falando com a Norne esses dias atrás. E sem querer falou algo horrível, mas ela fala que não. Ela só falou que a Norne é muito diferente do irmão dela, e a Norne ficou muito brava com isso. O Rudeus não entende muito e a professora também se lembra de algo. No outro dia, ela passou uma tarefa pra Norne. E por ela não conseguir fazer, fez ela ficar pelada na sala dos professores? Mas ela fala que não. A professora falou que como a Norne não foi tão bem, ela disse pra ela tentar seguir os passos do irmão dela e estudar mais. E ela disse que ia tentar, mas com os olhos cheios de lágrimas. E vários outros alunos começam a falar de situações parecidas envolvendo o Rudeus. Então ele se toca que a culpa é dele. Antes todo mundo comparava a Norne com a Aisha, agora com o irmão que ela odeia. Então a Sylphie aparece falando que ficou sabendo do que aconteceu e é pro Rude não se culpar. Ele agradece e a Aline e a Porcena também falam que ele não tem culpa. E o Rudeus também agradece elas porque foram elas que falaram sobre a Norne. E a Aline entende, ela também tem uma irmãzinha. E a Porcena ficou surpresa, o Rudeus até subiu no conceito dela. E durante essa conversa ele também conjura um copo com água como se não fosse nada. Aí elas perguntam o que ele vai fazer agora, se vai deixar assim mesmo. E ele começa a pensar que não tem muito o que ele fazer. Ela se trancou por culpa dele. Aí a Porcena começa a falar pra forçar ela a ir pras aulas, porque se ela ficar no quarto direto, ela vai ficar estúpida. Estúpida que nem a Línia. Mas o Rudeus fala que se ela se trancou, tem motivo. Trazê-la pra fora à força não resolve nada. Só que ele não pode deixar ela reclusa assim. Então ele levanta e sai pelos corredores pra pensar um pouco. Ele tem que fazer alguma coisa. Mas o quê? E as três foram atrás dele e falam que vão ajudar ele. E a Línia fala que tem uma boa ideia. E Rudeus, em 2024 você ainda vai ouvir a ideia da Línia? Então, mais à noite, umas garotinhas estão indo pro refeitório porque parece que a princesa Ariel vai fazer um discurso. E isso é parte do plano. Eles chamaram a atenção das garotas do dormitório pro discurso da Ariel. Enquanto isso, Rudeus se infiltra no dormitório feminino e fala com a Norne. A Sylphie fala que a Aline e a Porcena estão prontas, mas pede desculpas porque ela não vai poder ajudar. E ela até passou no quarto da Norne, mas ela não respondeu. Então a Aline abre a janela e o Rudeus se infiltra. Ele fica escondido no meio de um monte de pano enquanto a Aline lava ele. E a Porcena tá lá distraindo uma das garotas que ficou no dormitório. Aí eles chegam no quarto da Norne e agora é com o Rudeus. Ele bate na porta, mas ninguém responde. E quando ele vai entrar, ele se lembra dele mesmo falando pra ninguém entrar no quarto. O quarto tá tudo escuro e a Norne tá na cama. O Rudeus não faz ideia do que falar. Quando ele virou um recluso, o irmão mais velho dele foi até o quarto dele. Ele despejava vários argumentos de senso comum, de tudo quanto é tipo. Pode ser doloroso agora, mas se você fugir, vai ter que fugir pra sempre, e isso vai ser mais doloroso, voltar na escola. Pelo menos comer juntos. Só que nessa época o Rudeus nem tentava retrucar, ele só ignorava, ele cuspia mentalmente. Ele já estava convencido que um cara desse jamais entenderia. E deve ser assim que o irmão dele se sentiu. Depois daquilo, ele parou de tentar falar com o Rudeus. Ele não sabe o que ele pensou, mas se o Rudeus virar as costas agora, ele também não vai conseguir voltar. Ele não pode ir embora, mas... E do lado da Norne, ela tá pensando... Quando será que ela começou a temer essa pessoa? A primeira vez que eles se viram, ele bateu no pai dela. O pai que sempre protegeu ela, a pessoa que mais amou ela o tempo todo. Na segunda vez, ele tava bêbado junto com uma mulher. E enquanto o pai ainda tá procurando pela mãe deles, ele parece muito feliz. Como ela vai aceitar alguém assim? Mas de qualquer jeito, ela só precisava se comportar pra não enfurecê-lo.
Ninguém ali se importa com ela. Ela só tem medo de ser enxutada. Afinal, aqui é tão frio. Por que ele não ficou bravo quando ela falou que queria dormir nos dormitórios? Talvez ele realmente não tenha interesse nela. Ela realmente é um peso? E por algum motivo, pensar nisso deixou ela triste. Na escola, quando ela se apresentou, a única coisa que perguntavam pra ela era sobre o Rudeus. Ele é muito forte. Você também é um gênio da magia? Eu também queria um irmão assim. Qual é seu nome mesmo? A professora dá uma bronca nela, mas tá tudo bem. Você vai conseguir ser como seu irmão. A colega de quarto pergunta sobre o Rudeus, mas ela não sabe. O Luke fala do Rudeus, mas ela não quer saber. Ela viu a Linea por cena roubando calcinhas. E depois, enquanto ele dava bronca nelas, o pessoal da sala dela continuava achando ele incrível. Por que todo mundo gosta dele? E um dia ela acorda e sente uma angústia na barriga. Ela tenta desesperadamente abrir a cortina da cama, mas não consegue. Ela não entende ele. O pai dele sempre falou pra ela que o Rude também sofreu. E na época ela não conseguia entender, mas agora talvez entenda um pouco. Talvez ele não seja o tipo de pessoa que ela pense. Mas então o que ela tem que fazer? O que o pai dela quer que ela faça? Como o Paul fez as pazes com ele? Ela não sabe, não tem ninguém pra salvar ela. Em uma noite com o Ruigerdo, ela chorava porque queria voltar pro pai dela. E ele fala que o irmão dela não é o cara que ela pensa que ele é. Ele é forte, inteligente e um guerreiro respeitável. A Norne não entende, mas o Ruigerdo fala que um dia ela vai entender. No próximo encontro, não fuja, tente enfrentá-lo. Vocês vão fazer as pazes. Vocês são uma família e o seu pai não fugiu. E voltando pro quarto, o Rudeus se levanta e fala: Desculpa, você deve ter sofrido desde que chegou aqui. Você chegou num lugar novo e por minha causa você chegou nesse estado. Eu não sei o que dizer. Eu não sei muito sobre você. Mesmo que você tenha ficado assim, eu não sei o que fazer. Então a Norne abre o véu e enxerga o pai deles. Os dois se encaram, o Rudeus não consegue olhar nos olhos dela e cerra os punhos. E fala: Eu tô aqui. Eu não vou sumir. Eu tô vendo você como você é. Então, tudo bem se eu ficar aqui? E a Norne começa a chorar. Ela sabe que o irmão dela não bateria nela. Ela sabe que ele não vai mais bater no pai dela. O pai dela não fugiu. O irmão dela não fugiu. Então ela não vai fugir. O Rudeus senta na cama do lado dela e ela deixa soltar tudo o que precisava. E já em outro dia, a Norne tá dando bom dia pro Rudeus. E bom dia também pra senhorita Sylphie, que fala que ela parece mais alegre desde aquele dia. Mas o Rudeus pensa que no fim não pôde fazer nada, porque depois daquilo a Norne não contou nada pra ele. Então ele ainda não sabe o que incomodava ela. Mas dessa vez, ele tem certeza que ela vai ficar bem. Ela provavelmente organizou os sentimentos dela. Ela é incrível. Ela conseguiu fazer algo que ele foi incapaz na outra vida. Talvez se naquela época ele fosse forte que nem ela, mas o passado não muda. Ele nunca vai saber o que o irmão dele sentiu e nem qualquer outra coisa. Mas agora ele sente que saiu algo dele que estava preso por muito tempo. Talvez, se um dia Nana Roche conseguir voltar para o antigo mundo, ele vai pedir para ela mandar uma mensagem pro irmão dele, falando desculpa por aquele dia e obrigado. Ponto de virada 3. O Rudeus está lá na biblioteca ajudando a Norne a estudar e ela pergunta se ele ficou sabendo da história da lança do Ruigerdo. E ele fala que foi um drama e tanto mesmo, e a Norne fica querendo ajudar. E Rudeus recentemente voltou ao antigo plano dele de escrever um livro sobre os Superds e espalhar a verdade dele sobre o passado. Só que não sabe como. Um documentário, no estilo de diário, talvez não algo muito épico logo de cara. Ou talvez um panfleto baratinho e distribuir junto com o boneco. Ele conta sobre isso pra Norne. Mas ele tá só começando, então ainda tem pouca coisa, e ela pergunta se pode ajudar. Porque o Ruigerdo contou várias coisas do passado dele pra ela, então ela pode ajudar. E ele deixa, mas com a condição dela não esquecer de estudar. Então mais tarde, na casa, o Rudeus pergunta pra Ashton que se tiver alguma coisa que ela quer falar, pode falar. Ela não entende muito bem, mas é tipo se ela acha que ele tá dando atenção demais pra Norne e menos pra ela. Então ela quer uma coisinha, um salário. E no dia seguinte, ele vai lá acompanhar ela a gastar o salário. Ela coletou algumas sementes de flores e queria plantar elas. E o Rudeus fala pra ela comprar a terra também, porque ali é bem infértil. E ela fala que pensou em pedir pra ele fornecer terra com magia. E obviamente ele não acha ruim. Ele aproveita numa loja pra comprar um brinco pra Sylphie. Aí a Asha fala que ela é uma mulher de sorte, e pra ele dar um pouquinho desse amor quando tiver tempo pra ela também. Mas ele fala que não, porque o pai deles espancaria ele. Aí em outra loja, a Asha tá pechinchando com o vendedor usando o argumento de que ela é a irmã mais nova do tão famoso mago Rudeus Greirato, que por sinal é reconhecido pela princesa Ariel do reino de Asura. Aí o vendedor aceita e o Rudeus chega nela e fala que se tiver faltando ele consegue completar pra ela. Só que ela fala que tá de boa, e ele não sabe se ela é boa de negócios, mas sente algo terrível nela. E já no caminho de volta ela explica que a mãe dela não deixava ela comprar essas coisas, que empregadas não podem comprar móveis pelo seu gosto. Aí ela pergunta pro Rudeus se pode, e ele fala claro que pode. E em outro dia na escola, a Nana Roche vai invocar algo orgânico do outro mundo. E o plano dela é, primeiro, invocar matéria inorgânica, já foi. Segundo, invocar matéria orgânica. Terceiro, invocar um organismo, exemplo, planta ou animal pequeno.
Quarto, invocar um organismo de outro mundo de acordo com condições detalhadas. E quinto, por fim, experimento em retornar a criatura invocada para o seu local de origem. Iridius questiona se a regra 4 é realmente necessária. E ela fala que sim, porque seria um saco chegar no mundo de lá e tá no exterior. Ou seja, o plano dela é invocar várias coisas até chegar num humano e no fim ela voltaria exatamente no Japão. E ela fala que vai ter que encontrar aquela pessoa quando for fazer o estudo de invocação condicional. A tal autoridade em magia de invocação. Mas mudando de assunto, essa recompensa que ela mencionou antes. Um círculo de invocação de espíritos de lamparina. Eles emitem uma boa luz e seguem o conjurador, mas quando o tempo acaba eles somem. E nem os magos da guilda sabem desse círculo, foi aquela pessoa que inventou. E se tiverem sucesso no próximo experimento, ela vai dar algo mais incrível ainda. Já acordando pro Zanoba, ele finalmente finalizou uma figure do seu jeito. E surpreendentemente ainda deu pra Juliette. Aí a Jinja aparece de repente e o Rudeus contextualiza que depois de ajudar o Ruigerdo a levar as irmãzinhas, a Jinja voltou a servir o Zanoba. E ela tá ensinando até etiqueta pra Juliette, com isso ela tá muito melhor em linguagem humana. Tá parecendo mais uma esposa do que uma cavaleira. Aí ele pergunta pra ela por que ela jurou lealdade ao Zanoba. E ela explica toda orgulhosa que foi porque a mãe dele pediu pessoalmente pra ela cuidar dele. E assim ela prometeu servir ele até o último suspiro. E o Rudeus se lembra da primeira vez que encontrou o Zanoba. Ele tava falando que trocou o último subordinado por uma estatueta da Roxy. E o Rudeus fica impressionado que ela consegue ser leal mesmo sendo tratada desse jeito. Já com o Cliff ele tá explicando o que ele fez. É um negócio que transmite a mana do exterior pra balancear a mana dentro do corpo da Lina Lise. Basicamente pode aliviar um pouco os sintomas da maldição dela. Só que tem dois problemas. O primeiro é que é muito feio, mas isso com a ajuda do Zanoba e da Silent talvez pode ser resolvido. E o outro problema é que esse item mágico consome muita mana. Mesmo com ele só consegue ativar por 1 hora, quem dirá com a Lise. Por isso ele gostaria de tentar com o Rudeus. E claro que o Rudeus aceita. E o Rudeus começa a refletir que acha que tá tendo uma boa vida. Ele treina, toma café da manhã, vai pra escola e vê todo mundo, ouve sobre o progresso deles, ajuda a Norne a estudar e então vai pra casa ter seu momento de família. Talvez esse tipo de vida seja o que chamam de felicidade. Então um dia ele chega do treino matinal e a Shilfi e a Aisha estão esperando ele. E a Aisha tá encorajando a Shilfi a falar. Parece que não tem descido faz uns dias. E ela não tava se sentindo muito bem, então começou a suspeitar daquilo. Aí ontem ela foi num médico ali perto com a Aisha e talvez ela realmente tá grávida. O Rudeus fica em choque e a única coisa que ele pergunta é se pode tocar na barriga dela. Então a Aisha pergunta se ele não devia falar alguma coisa pra esposa. Então ele levanta, se lembra de tudo que passaram, mas só consegue falar obrigado. Aí eles se abraçam e ele começa a chorar, porque ele sempre quis um filho. Aí eles terminam com um beijo, mas a Aisha interrompe porque ele já tava indo pra base 3. E mais tarde a Norne tá em casa e ela tá dando parabéns pra Shilfi. E a Aisha fala que a princesa Ariel escreveu que a Shilfi tem que pegar pelo menos 2 anos de licença. E enquanto isso, a Lina Lise se voluntariou para assumir o cargo de guarda durante esse período. E mesmo com a maldição, ela diz que vai dar um jeito. E a Aisha fala que já informou todos do círculo social dele sobre isso e em algum momento eles vão vir dar os cumprimentos. Aí o Rudeus agradece e ela dá um sorrisinho pra Norne como se tivesse ganhado. E já no jantar, o Rudeus tá falando que o Paul vai ficar surpreso quando souber que ele vai ter um neto. Porque quando a Aisha e a Norne nasceram, ele ficou todo babão. E o Rudeus imagina o paraíso que ele sonhou quando ainda vivia em Buena. Mas depois de tanta notícia triste, chega uma carta do Dizzy e o Rudeus começa a suar frio. Está difícil resgatar a Zenith. Preciso de reforços. Então, nos sonhos daquela noite, o Rudeus se encontra com Hitogami, o deus humano. E o Rudeus pergunta se ele enganou ele, porque ele falou que ele se arrependeria se fosse pra Begarit. Mas ele fala, não enganei não, você ainda vai se arrepender se for pra Begarit. Assim o Rudeus pergunta se ele tá querendo dizer que ele vai se arrepender de qualquer jeito. Mas não é isso, e o Hitogami pergunta se ele tava arrependido até ontem. Ele fez um monte de amigos, conheceu um monte de gente e até cresceu, curou sua condição, fez as pazes com a sua irmã, e até se casou e vai ter um filho. Aí o Rudeus pensa que realmente não dá pra negar isso daí. Mas ele continua chiando, e o Hitogami continua falando a mesma coisa, que ele vai se arrepender se for pra Begarit. Aí o Rudeus começa a reclamar e pede pra ele contar pelo menos alguma coisa. E o Hitogami fala que se pensar um pouco, ele vai saber. Ele passou 1 ano e meio na escola, e as irmãs demoraram 1 ano pra chegar até ali. Então ele com certeza teria se desencontrado com elas se fosse pra Begarit. Porque o Paul teria mandado elas pra Astra mesmo sem a carta dele, já que a Lilia tem família lá. Então se ele partir agora, como ficam a Shilfi e o bebê? Vai deixar a esposa sozinha nesse período todo? E o Rudeus percebe que ele vai ter arrependimentos, não importa o que ele faça. Mesmo que ele queira fugir, é impossível fugir de arrependimentos. E o Hitogami continua falando que é melhor ele não ir. Então já que ele insiste tanto, o Rudeus concorda. E ele também tem um conselho pra falar. Rudeus, espere até a próxima temporada do Seal. Quando isso acontecer, a Lina e a Purcena vão te desafiar. E tenha relações com uma delas que você vai alcançar uma felicidade maior. E assim o Rudeus acorda. E começa a pensar que deixando a questão da Lina e da Purcena de lado, o deus humano tem razão. Não importa como ele pense, não tem como ter uma certeza. A única que ele tem é que precisa de pelo menos 1 ano pra chegar em Begarit. E a Shilfi fala que ele não devia se preocupar tanto com ela. Porque elas também ficaram preocupadas com a carta. Então ele pega a mão da Shilfi e fala que não vai. Ele vai ficar ali com ela.
E no dia seguinte ele começa a pensar melhor sobre a carta. Tipo, algo aconteceu, mas quem mandou foi o Dizzy e não o Paul. Talvez ele tenha mandado por conta própria antes do Paul chegar lá. Eles podem já ter resgatado a Zenith, e se ele for, pode se desencontrar com eles. E na escola, a Elina Lise fala que ele realmente devia ficar ali. Ela vai no lugar, ela quer fazer algo pela família da neta dela. A Eurydice pergunta sobre o Cliff e ela fala que não tem o que fazer, vai ter que separar dele. Ele tem potencial pra virar o futuro papa e ela não quer atrapalhar ele. Esse amor todo dele é só um engano juvenil. Já o Zanoba não fica muito surpreso e fala que ele vai esperar lá enquanto continua as pesquisas, e espera que o Eurydice retorne em breve. E o Eurydice fica surpreso com essa resposta, então o Zanoba fala que se ele quiser a ajuda dele, ele jamais rejeitaria, mas como ele não tá acostumado com viagens, provavelmente seria um peso. Sem contar que não dá pra levar a Juliette numa viagem dessas. E o Eurydice pergunta se ele acha que ele deve ir, mas ele fala que isso só ele pode decidir, só que tem um conselho pra dar. Crianças nascem, mesmo que o pai não esteja presente. O cara deu o passe pra ir comprar cigarro na caruda mesmo. E se ele for, o Zanoba promete defender a Shilfi durante a ausência dele. Então mais tarde à noite ele começa a pensar que a Shilfi não vai ficar sozinha. Querendo ou não, as irmãs dele estão com ela. Mas ele ainda é o pilar dessa família. Como marido e pai, ele tem um único dever de proteger essa família. Ele não pode deixá-las. Então de manhã, ele tá lá pensando na escada e a Norne abre a porta cheia de mala. Ela tropeça e cai na frente dele e fala que se ele não vai, ela vai. Talvez ela não consiga, mas o pai e a mãe dele estão com problemas. E ela não consegue entender por que o Eurydice não vai salvá-los. Ele é forte de verdade, ele pode fazer a viagem. E isso faz ele refletir que ele não é como a Norne que quer ir, mas não pode. Então ele decide que ele vai. E manda a Norne cuidar da casa por ele. Não brigue com a Aisha e ajude a Shilfi. E ela agradece e fala que conta com ele. O Eurydice está indo salvar a família. O Eurydice vai pro continente Begarit. Mas dizer é fácil. Ele aposta que perderia a coragem se contasse pra Shilfi e ela começasse a chorar. Por isso ele decidiu primeiro contar pra Elina Lise. E mesmo ela dizendo pra ele ficar, ela fala que tá de boa, então eles vão juntos. E ela nunca foi pra Begarit, mas provavelmente uma perna de viagem deve estar cerca de 8 meses. E Eurydice fala que isso é mais rápido do que ele pensava. Viva a sabedoria da idade. Mas tem problemas maiores, tipo a maldição dela. A Eurydice pensa um pouco e fala que não vai fazer isso com ela na viagem. E pergunta se eles talvez possam usar o item mágico que o Cliff fez. Mas a Elina Lise fala que se for levar aquilo, vai precisar contar pro Cliff sobre a viagem e ela tá sem coragem pra isso. Então Eurydice reconforta ela falando pra eles conversarem direito. Não sobre terminar, mas sim sobre o futuro. A Eurydice mais tarde decide começar a se despedir do pessoal, porque dependendo da situação que tiver lá, a viagem pode demorar 2 anos. E a primeira da lista é a Nana Roche. Ele chega lá falando que tem más notícias pra ela. E conta que vai pra Begarit e vai ficar 2 anos fora. Ela fica sem palavras, mas Eurydice só pode falar desculpa porque ele prometeu ajudar ela. Então Eurydice já ia saindo da sala, mas ela manda ele esperar. E ela tem um negócio pra dar pra ele. Ele não entende o que é de primeira e ela revela que é um mapa de círculos de teletransporte do mundo inteiro. E nessa página mostra onde encontrar um círculo de Sharia até Begarit. E ela não falou antes porque tinham impedido ela de falar. E ela se lembrou do nome Irapan quando ele falou. Indo pelo bazar perto do círculo, cerca de 1 mês de viagem pro norte deve levar ele até lá. E ele pensa que em 1 mês daria tempo até de ver o parto da Sylphie. Mas a Nana Roche fala pra ele não espalhar sobre isso, porque círculos de teletransporte são proibidos. O governo vai acabar com isso rapidinho se descobrir. Aí ele fala que tá devendo uma, mas ela fala que tá só retribuindo um favor. E é pra ele voltar logo pra ajudar com a pesquisa dela. Então mais tarde, em casa, chegou a hora de contar pra todas que ele vai salvar o pai e a mãe dela. E a Shilfi entende logo de cara. Ela fala pra deixar a casa com ele. Ele pede desculpas, mas ela fala que tá de boa, porque não é nada repentino. E ela pergunta quanto tempo ele vai ficar fora. Uns 2 anos? Aí ele conta sobre o círculo de teletransporte e a Shilfi fica preocupada. Mas o nosso menino Rudy dá um abraço nela e fala pra ela não se preocupar. Ele promete que vai voltar. E fala pra Aisha que ele tá contando com ela. Se tiver qualquer problema, peça ajudas a pessoas em quem ela acha que pode confiar. Não tente fazer tudo sozinha. E pra Norne, se a Shilfi ou a Aisha parecerem saturadas, é pra ajudar elas. Então ele fala que tal escolher o nome do bebê antes dele ir. Aí do nada todas ficam bravas e a Shilfi fala que se ele der um nome de bebê antes de partir, ele nunca mais vai conseguir voltar. Parece que essas palavras são um mau presságio nesse mundo. Então a Aisha tem uma ideia. Ele vai dar o nome se voltar antes do bebê nascer, mas se ele nascer antes disso, vai chamar de Rudeus Jr. E a Shilfi concorda, mas o Rudeus percebe que ela tá tremendo. Então ele pega a mão dela e dá um beijo nela. E as duas irmãs ficam cheias de vergonha, por mais que a Aisha pareça mais animada do que envergonhada. Assim, no dia seguinte, ele decidiu contar pra todos sobre a partida dele. A Aline, a Porcena, o Bodyguard não porque ele não vê ele desde aquele dia, mas tem certeza que ele tá bem. E também pediu pro vice-diretor Gênios pra trancar a matrícula dele. E também conseguiu uma permissãozinha pra pegar emprestado um livro sobre teletransporte e outro sobre Begarit. E o plano é o seguinte, eles vão viajar por 1 semana até a floresta onde fica o círculo. De lá, vão se teletransportar pra Begarit e levará mais 1 mês pra chegar até Arapan. Então rapidamente vão resgatar os pais dele e voltarão pelo mesmo caminho. E ele já tem tudo o que precisa. E já no dia da viagem, de manhãzinha, lá na casa do Rudeus tá todo mundo pronto pra partir e o Cliff também tá lá. E ele dá o objeto que alivia os sintomas da maldição da Elina Lise. Ainda tá longe de ser perfeito, mas ele conseguiu reduzir assim. E pede pro Rudeus cuidar da Elina Lise.
Então ele dá um abraço nela e fala que quando ela voltar, eles vão se casar. Ele vai quebrar a maldição dela, vão comprar uma casa e vão morar juntos. E ela pede desculpas por ter tentado ir embora sem avisar ele. Mas ele não liga e continua falando que o casamento vai ser no estilo Millis. E a Lizzie retribui o abraço e fala que ama ele mais do que qualquer pessoa no mundo. E o nosso outro casal também se abraça. O Rudolph reitera que vai voltar pra casa o mais breve possível. E pra Norn e pra Aisha é pra cuidar da casa enquanto ele estiver fora. E as duas desejam boa sorte pra ele. E na hora da partida, a Lizzie fala pra Sylvie ficar tranquila que ela vai manter o Rudolph seguro. Eles vão voltar antes dela dar a luz. Assim, eles partem. E a viagem até a floresta dura alguns dias. Então eles chegam na entrada da floresta, se despedem dos cavalos e vão a pé a partir dali. E a Lizzie já achou a pedra. Então o Rudolph começa a desfazer a barreira. Aquele dragão viveu apenas por convicção. Ninguém poderia escapar do alcance dos seus braços magníficos. O segundo dragão que morreu, o general dragão com os olhos mais efêmeros, suas escamas verdes e prateadas. Em nome do imperador dragão sagrado Shirad, eu quebro esse selo. E na frente deles surge uma construção, que realmente tem cara de ruínas. E a Lizzie fala pra ele ficar esperto porque pode ter armadilhas. Então eles encontram uma escada suspeita, mas não tem outra opção a não ser descer. E no chão, o círculo de teletransporte começa a brilhar. Aí o Rudolph puxa um livro para poder verificar. O nome é Explorando o Labirinto do Teleportador, um livro sobre círculos de teletransporte. E alguns detalhes parecem um pouco diferentes, mas esse círculo definitivamente funciona nos dois sentidos. Ele encontrou esse livro quando ele e a Sylvie estavam estudando sobre um incidente em Fitoa, e parece que eles só precisam se tocar enquanto pisam. E os dois têm um pouco de experiências desagradáveis com o teletransporte, mas tem que ir. Aí eles dão as mãos, e quando pisam, parece que funcionou. E o Rudolph pondera se é melhor já verificar se eles podem voltar. Aí a Lizzie fala que ela vai fazer isso porque ela odiaria ter que dizer ao pau que perdeu ele se alguma coisa der errado. Assim ela dá o salto, só que tá demorando um pouco. Aí o Rudolph resolve explorar um pouco o lugar e encontra umas roupas que parecem ser do Orsted. E finalmente a Lizzie voltou, e inteira. E ela estranha quando ele fala que ela demorou porque ela só foi lá e voltou bem rápido. Pelo jeito tem algum intervalo de tempo. Aí eles saem das ruínas e só tem um deserto. Parece que eles realmente chegaram em Begarit. E sobre a ruína eles podem ver o exterior, mas a magia deve manter protegido do lado de fora. Aí a Lizzie fala que como o sol tá se pondo, é melhor descansar nessa ruína por hoje. Assim, no outro dia, a viagem oficialmente começou. E pela frente, só deserto e mais deserto. Assim, numa noite, a Lina Lizzie parece estar sofrendo um pouco por causa da maldição. E o Rudolph sente um aroma estranho. Ele começa a ir pra cima da Lina Lizzie e ele quase cai na tentação. Ele não entende o que tá acontecendo e do lado de fora tem uma mulher dançando pra ele. O Rudolph está um pouco zonzo e começa a ir na direção dela. E quando tá chegando perto, a Lina Lizzie chega e manda ele se afastar. Isso na verdade é uma súcubo e a mulher se transforma num monstro. E a Lizzie derrota ela facilmente. Ela realmente odeia esse cheiro. Já o Rudolph ainda não saiu do transe. Ele pede só uma vezinha pra fazerem 100 vergonhices. Assim, mais tarde, ele que tá usando o objeto que o Cliff deu. E pede desculpas pra senhora Lina Lizzie. Já ela tá zoando ele por causa das 100 vergonhices. E continuando a viagem, eles enfrentam vários monstros no caminho, como um escorpião gigante. E com os obstáculos naturais, o Rudolph dá uma ajudinha com magia. Eles também passam numa cidadezinha pequena no meio do caminho. Pedem informações, comem as iguarias, e certo dia, a Lizzie sai à noite e fala que precisa ir caçar alguns homens. O item mágico alivia a maldição dela, mas ainda é incompleto. E se passam mais dias, eles topam com uma barreira. Aí a Lizzie questiona se eles devem desviar, mas o Rudolph consegue subir eles com uma plataforma de pedra. Ajuda muito ter alguém com tanta mana numa aventura. E de repente, um grifo ataca eles. Um não, dois, e a Lizzie fala pra cada um cuidar do seu. Assim o Rudolph lida com ele e vai ajudar ali na Lizzie. E num trabalho de equipe bem bom, derrota o outro grifo. Eles estão bem entrosados. Aí mais tarde, eles estão comendo a carne do grifo, e a Lizzie começa a lamber os dedos, e o Rudolph fala pra ela ter cuidado com os modos. E ela fala que o Rudolph é igualzinho a Zenith. Ela conheceu a mãe dele quando ela tinha mais ou menos a idade dele. Era uma garotinha bem sem noção, e o pau cantou ela facilmente, trouxe ela. E o Rudolph se lembra do pai dele querendo se desculpar com a Lina Lizzie por algum motivo e questiona sobre isso. Mas ela fala melhor não, acho que ele não quer saber sobre os complicados casos amorosos do pai dele. O Rudolph, conhecendo o Paul, ele pode imaginar mais ou menos o drama. Mas a Lizzie reitera que nada que o Paul diga a fará perdoar ele. Então se passa mais alguns dias de viagem e parece que eles finalmente chegaram. Eles já chegaram até lá, mas ainda precisam localizar o pai do Rudolph. E a Lizzie fala que nessas horas eles precisam ir até a guilda. Aí já na guilda ela fala pra eles começarem a perguntar sobre o Dizzy. Parece que ele sempre constrói redes de inteligência em lugares como esse. Mas talvez não seja necessário porque ele já tá ali do lado. Então eles se encontram e ele fica impressionado com a rapidez que eles chegaram, já que ele mandou a carta faz meio ano só. Mas ele e a Lizzie fala pra deixar isso pra lá e pergunta como tá a Zenith. E pra ser sincero, não tá nada bem, mas ele dá os detalhes mais tarde também. Então o Rudolph pede pra levar eles até o pai dele. Aí o Dizzy fica surpreso porque nem tinha reconhecido o Rudolph, o veterano dele. Assim explica pra Lizzie que eles passaram um tempo atrás das grades juntos. Mas não há tempo pra ficar conversando, então ele vai levar eles até o Paul. Aí antes de entrar no prédio, ele fala que o Paul tá numa situação bastante difícil. E pra Lizzie, ele sabe que ela quer falar algumas coisas, mas tenta se acalmar. Só que ela fala que não promete nada. E pro Rudolph ele pede pra não brigar com o pai dele como da última vez. Então eles entram e ali ele avisa o Paul que tá cabisbaixo que o filho dele chegou. Talvez eu
tenha que mudar e começar a falar pô em vez de pau. E o pai não consegue acreditar que o Urudus tá lá. Ele acha que tá sonhando. Mas é ele mesmo. E o Urudus fala que quando eles partirem ele conta como chegou tão rápido. Só que o Paul não duvida de nada porque ele conhece o filho dele. Então ele vai e abraça o Urudus. E fala que o pai dele não presta. Ele não consegue salvar a Zenith. Ele não consegue salvar a mãe dele. Não conseguiu manter a palavra e não pode fazer nada pra ele como pai. E o Urudus pensa que se ele tá nesse estado, já faz bastante sentido ele ter ido até lá. Então fala que agora que ele tá ali, vai ficar tudo bem. Ele cresceu e ainda vai ter um filho. Então pode relaxar e deixar o resto com ele. Aí o Paul fica impressionado, mas ao mesmo tempo se sente pior ainda por ser um pai inútil. E o Urudus pensa que o pai dele parecia tão grande quando era criança, mas agora parece tão pequeno. Então o Paul percebe que a Lizzie tá lá. O Urudus tenta intervir um pouco pra evitar conflito. Eles se encaram um pouco, então o Paul se ajoelha. E fala que sente muito por aquele dia. Aí a Lizzie fala que também acha que compartilha um pouco da culpa, então estende a mão pra ele. Por essa eu não estava esperando. Então parece tudo de boa. O Paul agradece, a Lizzie fala de boa. Aí eles se sentam e ele fala que tá surpreso pela Lizzie ter resistido à maldição. Será que ela fez com o Rudy? Então ela explica sobre a invenção do Cliff e que ele é o futuro marido dela. E o Paul acha que ela tá brincando, porque ninguém seria louco o suficiente de casar com ela. Só que o Deus confirma e ainda fala que o Cliff é um amigo que ele pode respeitar. E a Lizzie complementa que é um homem muito melhor que o Paul. Mas de qualquer forma, ele agradece os dois e tá muito feliz que eles estão lá. E já explicando como estão as coisas, de acordo com as informações do Giz, parece que a Zenith tá presa no labirinto que fica um dia dali no norte. O Urudus pergunta se ela tá lá há 6 anos, se ela tá em perigo, mas eles não sabem. Mas o Dizzy fala que ouviu por aí que alguém com a aparência da Zenith estava em um grupo que desapareceu há alguns anos. E as pessoas dizem que a viram lá recentemente. Mas o Paul continua falando que é um labirinto antigo e perigoso. Nesse um ano inteiro eles tiveram 4 exploradores profissionais, mas não chegaram à metade dele. Então chegam os 2 outros companheiros do Paul. Eles se apresentam e tal, e o nome dele é Tal Hand. E ele fala de um jeito bem esquisito que o Urudus parece tão inteligente quanto ele ouviu falar. Então agora que estão todos ali, o Paul vai começar a explicar. Só que o Urudus percebe que tá faltando alguém, e a Roxy. Então todos ficam em silêncio. Há um mês, a Roxy caiu na armadilha do labirinto. E Urudus pergunta se ela tá morta. Mas no fundo, ele não quer saber. Tipo, ela é habilidosa o suficiente pra dominar um labirinto. Ela é uma maga de água de classe real. Ele deve muito a ela, ele não quer saber e ela não pode ter morrido. Mas o Paul fala que ela simplesmente pisou em um círculo de teletransporte e desapareceu. Só que o Dizzy começa a falar que mesmo pra Roxy as chances... E o Deus não tá escutando nada. Ele começa a ficar assustado e perdido no mundo dele, então a Lizzie toca o ombro dele e ele volta ao normal. Ele respira fundo, então volta ao assunto perguntando como é que é o labirinto. E o Paul fala que é um dos piores, classe S em desafio, o labirinto do teleportador. Só que o Urudus reconhece esse nome e puxa da mala dele o livro que ele pegou na biblioteca, porque é um relato de um aventureiro que chegou às profundezas desse mesmo labirinto. Então o Dizzy pede pra ver o livro, ele dá uma folheada, dá uma lida e fala que se o que tá escrito ali for verdade, eles já chegaram ao 6º andar. Tá escrito praticamente tudo o que eles queriam saber. Assim, mudança de planos. Depois de eles lerem tudo, eles vão resolver a formação. Aí mais à noite, Urudus vai compartilhar o quarto com o pai e a Lilia. E ela fala pra não hesitar em reclamar se o ronco do senhor dela incomodar ele. E finalmente pergunta sobre a Aisha se ela tá cumprindo seu dever. E Urudus fala que ela tá muito bem. Ela faz todas as tarefas e, pra ser sincero, eles que estariam perdidos sem ela. Ele até ficaria mais confortável se ela fosse um pouco mais egoísta. Então o Paul começa a rir do nada. Ele tava pensando como é legal ver o pequeno Rudy, já crescido, conversar com a Lilia. Aí então ele pergunta sobre o que ele disse antes sobre ter um filho. Aí Urudus contextualiza que ele se casou enquanto estudava na Universidade de Magia. Aí o Paul acha que foi com a inominável Ares, mas ele explica que foi com a Sylphie. E ele fica surpreso que ela tenha sobrevivido. Então casamento, filho, um neto... Assim o Paul pede desculpas, porque se ele não tivesse tão desesperado não teria arrastado o Urudus até lá, sendo que ele tá prestes a ser pai. E quando voltar, eles têm que dar uma grande festa. Afinal, é o primeiro neto do vovô Paul. Aí ele começa a falar que já que o Urudus tem um filho, ele supõe que ele já se tornou um homem. E aí Lilia começa a implicar sobre se ele precisa fazer essas perguntas vulgares. Mas ele sempre quis conversar sobre essas coisas com o Rudy uma vez na vida. E como ele sabe de uma ou 2 coisas sobre isso, pode perguntar qualquer coisa que ele quiser. E o Urudus realmente tem coisas que ele quer saber. Aí a Lilia reclama mais, então o Paul fala que ela fica chiando agora, mas ela fica doidinha na hora H. Aliás, foi ela quem provocou ele daquela vez. E o Urudus pede perguntar mais sobre isso. Então no dia seguinte, eles já estão prontos para entrar no labirinto. A Lilia deseja boa sorte a todos, então começa o resgate a Zenith. Aí já no início eles repassam a regra mais uma vez. Os círculos irão te teletransportar, então ande desviando deles. Mas nem todos brilham, então mantenha os olhos bem abertos. É isso e se certificar de pisar apenas onde o Dizzy pisou. Então um monstro aparece, e a Lizzie, que tá na linha de frente da formação, se prepara pra atacar. Mas o Paul toma a dianteira e acaba com ele facilmente, falando que aquilo ali não é nada pra ele. Mamão com açúcar, e o Urudus já percebeu que ele tá tentando se exibir só por causa dele. Só que ele já sabe que o pai dele é um guerreiro legal, então não precisa ser descuidado. Aí a Lizzie dá uma bronca no Paul, porque é ela quem deve ficar na frente. Aí ele começa a falar que é só o primeiro andar e tal, e a Lizzie fala que pra ela não importa, mas é a primeira vez do Urudus num labirinto. E ele é um adulto, então é pra dar um bom exemplo. Aí ele fala que é por isso que ele tá procurando oportunidades pra conversar sempre, pra aliviar a tensão. E aí ele na Lizzie fala que não via ele tão tonto desde que a Zenith se juntou ao grupo. E isso cutucou a ferida.
Aí ele reclama que ela tá muito bocuda e ela fala que ele é praticamente um filho pra ela agora, então é claro que ela vai repreender ele. Então eles continuam e chegam no círculo que leva ao segundo andar, mas tá cheio de monstros, então a Liz e o Paul já partem pra cima. O Rudos fica de longe jogando magia, mas o Tal Hunt começa a fazer alguns avisos pra ele. Não é pra usar fogo, porque quando você usa fogo a sala se enche de veneno. Provavelmente, como veneno ele quis dizer monóxido de carbono. E nada de atacar o teto, porque isso pode provocar um desmoronamento. E portanto não é pra usar muita água também, então é pra tentar ficar com gelo. Aí finalmente o Rudos tá liberado pra atacar. E o Tal Hunt fala que ele é realmente um discípulo da Roxy, até lançam os mesmos feitiços. Então derrotaram todos e o Giz fala que esse círculo parece seguro, então podem entrar. Aí eles vão pro segundo andar, derrotam mais alguns monstros e o Paul fala pra eles descansarem um pouco. E o Rudos ficou surpreso de como o Paul ficou quieto, já que toda pausa no primeiro andar ele perguntava o que ele tava achando de outras coisas, mas provavelmente ele tá levando mais a sério agora que ele está no segundo andar. Aí o Giz avisa que logo eles vão pro terceiro andar, e se o livro tiver certo, as armadilhas apenas enviam pra outras partes do mesmo andar, então se eles tiverem sorte, a Roxy ainda pode estar por lá. Aí eles continuam e o Rudos fala que pensou que levaria dias pra descer. Aí o Paul explica que normalmente esse seria o caso, mas dessa vez eles têm um livro que ele trouxe. E é meio óbvio que o ritmo vai ser diferente quando você tem um mapa. Então o Giz pergunta onde o Rudos acha que a Roxy tá, só pela intuição. Ele dá uma risadinha, mas sente algo. Ele vai em direção à parede da caverna e nenhum dos outros tá entendendo nada. Mas realmente tem algo atrás dela. Uma horda gigantesca de monstros inseto. E alguém recitando encantamentos para se proteger. Fortaleza de terra, respingo de água, campo de gelo, e é a Roxy. E pra mostrar como é forte, ela tá conseguindo parar a horda. Só que os monstros não param de aparecer porque tem um circo de teleporte trazendo novos toda hora. E aos poucos, a Roxy vai sendo encurralada. Ela não tá mais aguentando. Os bichos vão chegando cada vez mais perto e um deles tira o cajado dela. Ela não quer morrer, então começa a rezar pra alguém salvar ela. E quando parece que não tem mais salvação, tudo fica quieto. Então ela abre os olhos e os monstros foram todos congelados. A Roxy olha pra tudo aquilo e não tá entendendo nada. E na frente dela, quem vem caminhando no meio deles é o Rudos. Episódio de 5 minutos toda semana, cara. Como é que pode isso? Não, eu juro, isso daqui não tem 23 minutos nem ferrando, isso daqui passa em 5 minutos. E a nossa Roxy voltou finalmente, que alegria. Aliás, eu vi um cara falando, eu só tô repassando aqui, nem fui conferir, podia ter ido conferir, podia, mas não conferi. Que a Roxy previu que ia acontecer um foreshadowing no episódio 13 da primeira temporada, aos 9 minutos mais ou menos. Ela falou tipo, um dia um cara alto, magro e másculo, mas que ainda faz expressões infantis, salvará ela por acaso num profundo labirinto. Além disso, eu vi também que é um negócio que não aparece nem na novel, mas esse livro aí do Teleport foi escrito pelo Cunt Blood, que é a mulher que inspira a Roxy a sair da vila pra viajar pelo mundo. E tipo, maneiro isso. Isso aí, maneiro isso. Fica a informação pra vocês aí, e devia ter sido adaptado, né? Pô, maneiro. Mas é isso, se você assistiu até aqui, muito obrigado, de verdade. Deixa o like se você gostou, comenta aí se vocês querem a continuação, se vocês estão gostando bastante de Mushoku. E é isso, se inscreve aí, tamo junto, valeu, falou!